Olá a todos, um bom início de tarde, já são 12 horas e 14 minutos, pela emissora mais popular do nosso querido estado, a nossa Band Amazonas. Mais uma vez, meu muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha na capital amazonense, em Manaus, nas 4 zonas da cidade, e a você, amigo e telespectador do interior, meu muito obrigado. Para você que sempre vem nos prestigiando e a cada dia aumentando ainda mais a nossa audiência, quero lembrar também que além, é claro, de estarmos ao vivo, toda a programação da emissora mais popular você encontra diariamente a um clique aí do seu dedo. É isso mesmo, estamos nas redes sociais, você pode acessar inclusive o canal oficial da Band no YouTube, que é youtube.com/Band Amazonas. Lá você vai encontrar todos os programas da emissora mais popular e aí, é claro, você vai poder assistir, comentar, compartilhar e nos ajudar a chegar ainda mais longe. Muito obrigado também a você que me acompanha nas redes sociais, através do meu site, o www.marcosabadim.com.br, através do Facebook, a nossa fanpage, facebook.com/MarcosSabadimOficial, no Twitter, Sabadim Oficial e também no Instagram, Marcos Sabadim. Portanto, são inúmeras ferramentas para que a gente possa ficar ainda mais próximo diariamente. 12 horas e 15 minutos, sejam todos bem-vindos pela Band Amazonas. Mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Bem, são 12 horas e 15 minutos. Olha, ontem, antes de terminar o programa, muita gente nas redes sociais: ô Sabadinho, você não vai dar aí a vitória, o pessoal do Caprichoso? Calma que a Band preparou, o jornalismo, né, da Band preparou uma matéria especial. Daqui a pouquinho nós vamos falar não só do Caprichoso, que merecidamente venceu o 52º festival, mas assim também como faremos uma justa homenagem ao Festival Folclórico de Parintins, porque é um festival que cresceu tanto que está muito além de caprichoso e garantido, né? Fala-se muito bem desse festival em todo o estado do Amazonas, no Brasil e o mundo. Então isso é muito importante. A gente também, é claro, aplaudir não só o caprichoso, não só o garantido, porque se não tiver um concorrente não tem festival, mas em si a todo esse povo maravilhoso dessa ilha encantada que a cada ano vem conquistando mais e mais gente. Mas, enquanto isso, a gente continua aqui trazendo informações e outras notícias para vocês. Inclusive, eu quero lembrar a todos que um seminário realizado aqui na capital discutiu a falta de políticas públicas para povos indígenas que vivem aqui na cidade. A situação dos indígenas venezuelanos também foi discutida. Vamos ver os detalhes na matéria. O seminário Povos Indígenas na Cidade e Políticas Públicas reuniu representantes de órgãos ligados à situação de indígenas no Amazonas. O objetivo é abordar a instauração de políticas públicas a esses povos. Todos esses ramos, né, até a moradia, saúde, educação, ela precisa ter um tratamento diferenciado, seja na cidade ou seja nas aldeias. Também foram abordados a situação dos indígenas venezuelanos que estão na capital amazonense, que, segundo os envolvidos, não existe distinção entre os estrangeiros e os nacionais. Todos são tratados da mesma forma. A Constituição Federal Brasileira e agora também o recém-aprovada nova lei de migrações, ela não faz distinção entre o nacional e o estrangeiro. Exige, na verdade, que o Estado brasileiro e os governos atendam a essa questão de uma maneira humanitária, de uma maneira adequada, na perspectiva de garantia e promoção de direitos humanos. Mas isso não quer dizer que eles são os únicos. É essa a importância desse evento de hoje. É pensar que os indígenas, ou melhor, os povos indígenas, eles têm direito à sua diversidade, seja onde for. Segundo o Ministério Público Federal, desde o último levantamento que foi realizado em maio deste ano, foram identificados mais de 400 indígenas da etnia Huarão na capital. Alguns estão em abrigos cedidos pelo governo e outros em casas alugadas nos bairros Educandos e Centro. A situação de como eles estão aqui divide opiniões entre a população manauara. A cidade está acolhendo ele não é errado, mas a maneira a qual eles estão tratando a nossa cidade que é uma maneira errada, porque estão trazendo muito lixo. A gente viu aqui mesmo, hoje se encontra até bem melhor a rodoviária, que alguns meses atrás estava uma calamidade, muito suja.
Muito bem, eu acho que já deu para a gente entender um pouco essa questão. E é importante, sim, a gente sempre fala que nós não podemos, é claro, de forma alguma, a própria Constituinte fala isso, a gente tem que ter o entendimento da igualdade, seja branco, negro, independente de religião, e também, é claro, a questão dos indígenas. Eu falei muito também aqui, sobre essa questão dos indígenas, principalmente os que estavam vindo da Venezuela para cá, porque você que anda na cidade, você que estava andando na cidade, você via muitos venezuelanos, inclusive indígenas venezuelanos, também nas esquinas de Manaus, vivendo debaixo de viadutos, ou seja, de maneiras subhumanas. A gente chamou a atenção também, é claro, do poder público para atuar nessa área. E existe uma discussão que vai além disso daí sobre a questão do povo indígena. Porque, por incrível que pareça, a gente fala muito da questão de preservar a cultura, de preservar os princípios do índio, que o índio tem que ficar isolado, mas existe também muitas etnias que querem saber da tecnologia. Hoje em dia o índio também, ele quer saber das redes sociais, ele quer também poder discutir assuntos através das redes sociais, ele quer ter energia elétrica, então é algo que vai além da discussão em isolar ou não isolar o povo indígena. E sim saber até onde, a nossa cultura, o nosso desenvolvimento pode prejudicar ou não a cultura e o desenvolvimento indígena. Então é algo que ainda tem que ser muito discutido através dos órgãos públicos, através dos nossos governantes. Olha, já são 12 horas e 20 minutos, o Tribunal Regional Eleitoral já suspendeu, a gente falou muito sobre isso aqui, por meio de portaria, a realização de eleições diretas para o governo do Amazonas. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, decidiu, numa decisão monocrática, ou seja, ele decidiu cancelar o processo até o fim do julgamento dos embargos no TSE. A mudança, que causou uma reviravolta no cenário político, traz impactos também para a economia. Você vai conhecer agora toda essa história. Coloca para mim aqui o detalhe. O processo eleitoral para escolher o novo governador do Amazonas foi cancelado no último dia 30 devido a um recurso do Partido Solidariedade, do ex-vice-governador Henrique Oliveira, que foi aceito pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Com essa decisão, o governador em exercício, Davi Almeida, permanece no cargo até os recursos serem julgados e a eleição suplementar passa a ser indireta, ou seja, apenas os deputados estaduais têm poder de voto. Para o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o reflexo de todas essas mudanças vai afetar em muito o polo industrial amazonense. Tem a questão dos investidores. O investidor também, enquanto não tiver um cenário de mais estabilidade, onde ele possa ter um pouquinho mais de segurança, ele não vai aportar o recurso aqui. Então é um momento ruim, muito difícil, e infelizmente é aguardar agora, esperar um momento de melhoria, de estabilidade, para poder pensar em retomar o crescimento. No comércio não é diferente. Nas ruas já é possível notar um fluxo menor de pessoas comprando, o que gera ainda mais insegurança nos comerciantes. Porque assim, antigamente a gente vendia bem, a gente vendia 700 e era dinheiro todo o tempo entrando, agora parou. Estamos esperando para ver se final do ano agora vai melhorar um pouco, Não sei como é que vai ficar com a mudança desse governo, que eu já estava na expectativa da nova eleição, mas parece que foi tudo por água abaixo, eu não sei. E se a política não vai bem, o comércio também, com certeza, não vai bem. O presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas acredita que os pequenos e médios empresários serão os mais afetados com toda essa situação. O efeito tem sido devastador, não só aqui no nosso estado, mas em nível nacional, porque a micro e a pequena empresa sofre com a burocracia, com as leis trabalhistas extremamente difíceis e ainda por cima, restrição ao crédito e taxas de juro alta. Isso motivou a quebra de micro, pequenas e médias empresas. Por quê? O consumo diminuiu. Então, se há instabilidade política, a economia sofre. Olha, você viu na matéria o que me chamou muita atenção, porque o jornalismo da Band ouviu não apenas especialistas,
não só especialistas, como ouviu também a população. E é impressionante a unanimidade dessas pessoas. Você viu que não precisa ser um especialista em economia, em desenvolvimento, para saber o quanto essa decisão monocrática do ministro Lewandowski prejudicou o estado do Amazonas. Prejudicou o estado do Amazonas. Porque com uma indecisão dessa, ninguém nem sabe ainda se vai ter eleições diretas ou se teremos eleições indiretas, ou se, do jeito que a justiça é morosa, a gente sabe disso no nosso país, não sabe nem se ainda vai ter eleição direta ou indireta até o final desse mandato. E isso faz o quê? A indecisão provoca o quê? Um pé atrás. O comerciante, o empresário, ele fica com medo de investir. Se ele fica com medo de investir, ele não vai contratar, ele não vai comprar produtos para poder vender, que ele acha que vai ficar no prejuízo. Se ele não pode comprar, ele não vai poder também empregar. Isso faz com que o Estado fique estagnado. Essa aqui é a grande verdade, é algo preocupante. E só nessa brincadeira aí, para você ter uma ideia, já foram o quê? Mais de 6 milhões de prejuízo para a justiça. Só para ter uma ideia. Isso independente de se ter ou não ainda eleições diretas no estado do Amazonas. O TRE já calculou aí o prejuízo que passa os 6 milhões de reais. E que se esse impasse não for resolvido ainda essa semana, o prejuízo tende a aumentar. Porque o que foi feito até a decisão monocrática aí do ministro em suspender as eleições diretas, faz com que tudo aquilo que já foi feito, preparado, se perca. Eu vi ontem no jornal aqui do nosso Band Cidade, nosso jornalismo aqui, o material que foi impresso, tantas outras coisas, vários pregões, várias licitações que já foram realizadas e que, se não forem cumpridas, existem penalidades. É um prejuízo muito grande. Fora isso tudo, a população fica sem saber o que fazer. Então é preciso sim. A gente entende que o STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele precisa ser, acima de tudo, supremo em suas decisões e que tenha uma decisão mais rápida possível para que o estado do Amazonas saia, né, desse estado estagnático e que possa prosseguir, que possa caminhar. Olha as horas e 30 minutos. Houve uma reviravolta no cenário político, mas eu falei sobre isso, né? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu chamar o intervalo então. Eu queria falar também sobre o Festival Folclórico, mas o meu diretor disse assim, ei, vamos intervalo comercial, sabe? Daqui a pouco, calma, então tá bom. 12 horas e 29 minutos, de olho na tela, de olho na Band, daqui a pouquinho eu volto. Muito bem, são 12 horas e 32 minutos. Calma, já estou aqui de volta na tela da Band. Muito obrigado a você de Manaus, você do interior, Marcos Sabadini. Eu perdi a primeira parte do programa. Se preocupa não, você pode logo mais acessar lá no youtube.com/BandAmazonas. Não só o programa exija seus direitos, mas toda a programação local. E por que eu falo todos os dias, né, sobre o nosso canal oficial no YouTube? E graças a Deus, e todos os dias e às vezes até 2 vezes, né, por programa eu falo. Porque é impressionante, graças à sua audiência, os programas aqui do estado do Amazonas já estão entre os mais assistidos no Brasil afora, exatamente porque estamos aí nas redes sociais. Então, as pessoas não só assistem novamente no YouTube, mas como comenta e compartilha. Então, isso faz com que os outros amigos das redes sociais possam também nos prestigiar, possam também nos assistir, não só no estado do Amazonas, no Brasil e até fora do país. Eu fico muito feliz em receber mensagens, por exemplo, lá da Alemanha, quem diria, né? Lá na Alemanha, porque a gente sabe que brasileiro está em todo lugar. E por incrível que pareça, nós temos amazonenses em vários países desse mundo. Então a gente recebe também aí comentários de pessoas que nos assistem através da internet, do canal oficial da Band no YouTube. Então muito obrigado mesmo. Pode ir lá, youtube.com/BandAmazonas. Você pode ver lá quantas vezes quiser. Aproveita, comenta lá, compartilha. Faça com que a programação da Band chegue ainda mais longe. Muito obrigado mesmo. Olha, 12 horas e 34 minutos, a Prefeitura de Manaus deu início hoje à 3ª edição do Programa de Recuperação Fiscal, o Refis Municipal, como é conhecido. Até o dia 31 de agosto, o contribuinte vai poder quitar seus débitos junto à CEMEF com descontos de até 100% sobre juros e multa. Vamos ver aí os detalhes na matéria. A negociação é realizada direto no portal CEMEF Atende na internet. Lá as contas podem ser parceladas em até 6 vezes, a partir da 7ª parcela somente na sede da CEMEF Atende, na Rua Japurá ou nos PACs. Os contribuintes que podem aderir ao Refis Municipal
são aqueles que têm dívida de ISS, IPTU, alvará, multas por infração e outros tributos municipais, que terão desconto nos juros e multas. No caso de pagamento à vista, haverá abatimento de 100% dos juros e multa acumulados. De acordo com o projeto de lei do programa, o contribuinte poderá liquidar seu débito fiscal em até 36 parcelas mensais. Todo o recurso arrecadado vai possibilitar à Prefeitura a manter os investimentos em educação, saúde e obras. Nós temos 2 grandes motivos para fazê-lo. Primeiro, as empresas estão com muitas dívidas e os contribuintes também têm muitas dívidas, porque nós estamos há 3 anos numa crise econômica que assola a economia deste país. E a Prefeitura atravessa uma dificuldade orçamentária em razão justamente dessa crise econômica. Então vai ser bom para o contribuinte e também vai ser bom para a Prefeitura. Muito bem, olha, é importante, por mais que você ter sido muito bem informado na matéria, é importante você entender que esse desconto que pode ir até 100% é sobre os juros, né? A gente sabe que muita gente está devendo e eu fiquei impressionado com os dados que eu recebi hoje pela manhã. Você imagina que de cada 10 brasileiros, 6 devem. Quando eu falo que deve, todo mundo deve. Qualquer cidadão deve. Isso é normal. Você tem suas contas mensais. Eu digo que de cada 10, 6, ou seja, 60% da população está endividada. Deve contas atrasadas e muitas contas atrasadas. Então, quando vem, é claro, né? E você imagina que quando você não paga uma conta em dias, aí vem os juros, vem os encargos, vem as cobranças. Se essa cobrança for por meio judicial, vem mais os honorários advocatícios e por aí vai. Aí o cidadão é chamado para fazer um acordo, ele diz, mas se eu não tenho condições de pagar uma mensalidade de 50, 60 reais, você quer que eu pague 5, 6 mil reais para a gente fazer um acordo aqui? É brincadeira. Então é importante, quando vem ações como essa do poder público, que dar uma facilidade para que o cidadão, que eu costumo falar sempre aqui, o brasileiro, o cidadão amazonense, o manauara, ele é um bom pagador sim. O problema é que o Brasil todo está em crise. E aí, meu amigo, você uma hora tem que se decidir. Ou você paga suas contas lá, ou você coloca o que comer para os seus filhos. E eu tenho certeza, como qualquer pai de família e mãe de família, qualquer pessoa responsável prefere colocar comida dentro de casa. Então, quando vem umas promoções, entre aspas, dessa, atitudes, ações do governo, seja federal, estadual e do municipal como essa daí, é sempre bom para o cidadão de bem, que gosta de deixar suas contas em dias. Então, procure aí a Prefeitura, procure a CEMIF, procure parcelar e aproveite esse desconto que pode ir até 100%. Então, é algo que chama realmente a atenção da população. Olha, já são 12 horas e 37 minutos. Falando ainda agora eu falei sobre pessoas que poderiam ter desconto e agora a gente tem uma matéria que é onde o cidadão pode ganhar uma graninha, né? A Caixa Econômica Federal anunciou que vai antecipar o saque das contas inativas do FGTS para os trabalhadores nascidos no mês de dezembro. O Oreste Litaif tem os detalhes. Coloca na tela aqui para mim. Nesta nova fase, estão aptos a fazer o saque das contas inativas do FGTS os trabalhadores nascidos no mês de dezembro. Quem optou por fazer o saque direto da conta, o pagamento estará disponível a partir deste sábado, dia 8 de julho. O pagamento que estava programado para a semana que vem foi antecipado para dar mais tempo aos trabalhadores beneficiados. Cerca de 2 milhões de brasileiros foram inclusos nesta quinta e última fase de pagamentos das contas inativas do FGTS. As agências da Caixa em todo o Amazonas estarão funcionando normalmente aos sábados até o fim do pagamento. E lembrando, para quem quer sacar no autoatendimento, só precisa ter o cartão cidadão e a senha, mas quem quer sacar direto na boca do caixa precisa trazer a carteira de trabalho. O prazo final para o saque das contas inativas do FGTS encerra no dia 31 de julho. Muito bem, obrigado ao Oreste. Só 2 detalhes aí para aproveitar a brilhante informação do nosso querido jornalista, o repórter Oreste Litaif. É o seguinte, é importante
o que a Caixa está fazendo no estado do Amazonas é antecipar. Então, o que seria lá pelo dia 17, não é isso? As pessoas que teriam direito já vão poder, neste sábado já. É importante que há uma estimativa que no Amazonas quase 30 milhões de reais serão destinados para o saque de FGTS. Quase 30 mil pessoas, ou seja, quase 30 mil amazonenses terão direito. É importante também, muito bem, ele falou a questão do valor. Até R$ 1.500 você pode sacar direto direto no caixa eletrônico, desde que você tenha o cartão, certo? Acima desse valor tem que ser direto na agência, é importante levar o documento. E é importante também, eu quero aproveitar aqui nesse momento e chamar a atenção para que a polícia militar esteja presente na frente dos bancos, porque infelizmente, matérias como essa chamam a atenção também de muitos pilantras. Muitos bandidos aproveitam para ir para a boca do caixa lá, para ficar ali na frente das agências, querendo assaltar o cidadão de bem. Então, ó, polícia na frente das agências também aí da Caixa Econômica para dar tranquilidade à população de Manaus e do estado do Amazonas, hein? Agora sim, o pessoal tá me cobrando desde ontem, hein? Marcos Sabadini, você não vai falar do nosso caprichoso? É que ontem eu vim todo de azul, né? Mas eu não esperava, assim, é claro, não sabia do resultado. Mas é bom a gente sempre lembrar que o Boi Bumbá Caprichoso é o campeão da 52ª edição do Festival Folclórico de Parintins. Cerca de 70 mil pessoas visitaram a ilha localizada no Rio Amazonas. Os detalhes na tela da Band. Com o tema Poética do Imaginário Caboclo, o Boi Bumbá Caprichoso encantou a galera azul e branca e foi o melhor na opinião dos jurados nas 3 noites do festival. O Garantido, com o tema Magia e Fascínio no Coração da Amazônia, também levantou a galera vermelha e branca, mas na somatória das notas ficou 2,4 pontos atrás do rival. A ilha Tupinambarana, como é chamada carinhosamente a cidade de Parintins, chega a ficar pequena durante o festival folclórico. Cerca de 70 mil turistas passaram pela cidade, movimentando a economia. Uma festa que envolve tradição, trabalho, diversão e cultura. O Caprichoso prepara uma festa da vitória, que também deve acontecer em Manaus. Legal, parabéns aí de todo o coração à nação azul e branca do Grande Caprichoso. Parabéns também ao Garantido, foram 3 noites, né, de belíssimas apresentações. Eu assisti 2 noites, eu confesso, eu não assisti a última noite, mas o Caprichoso ganhou nas 3 noites, né? Ganhou nas 3 noites, uma diferença total, passando de 2 pontos aí na soma total. Em cima do Garantido. O Garantido, que já vinha de uma vitória do ano passado, estava em busca do bicampeonato e não conseguiu. E a gente percebe também que o Festival Folclórico de Parintins, entre Caprichoso e Garantido, ficou bem acirrado, né? Essa aqui é a grande verdade. A gente percebe que não existe nos primórdios ali. Antigamente o boi ganhava 2, 3 anos seguidos, hoje está mais difícil, é mais complicado conseguir até um bicampeonato. Então isso faz com isso, a gente entende e subentende também, é claro, que a cada ano os profissionais de Parintins estão ainda mais profissionais, dando qualidade. E assim como acontece, por exemplo, no Carnaval do Rio de Janeiro, eles buscam mais a parte técnica, ou seja, eles querem fazer não só o show para o público, para o telespectador, mas principalmente para quem dá as notas, que claro, são os jurados que vêm de fora e conhecem aí essa brilhante história, as histórias contadas através dos temas do Caprichoso e do Garantido. Mais uma vez, os meus parabéns não só a Caprichoso e a Garantido, em especial ao Caprichoso por ter ganho, é claro, mas a todo o nosso povo querido de Parintins, que é uma cidade maravilhosa e que sabe acolher como poucos. Olha, 14 minutinhos para as 13 horas, neste fim de semana aconteceu a 8ª edição do Arraial Arte em Movimento, na Praça da Saudade, no centro de Manaus. Uma feira artística e cultural que dá, inclusive, oportunidade aí aos trabalhadores da renda criativa. Uma matéria maravilhosa que vale a pena a gente conferir aqui na tela. Coloca pra gente. Dona Maria faz parte do grupo de 60 expositores da Feira Artística e Cultural Arte em Movimento. Ela conta que já é a 2ª vez que expõe o seu trabalho artesanal. Além da gente divulgar os nossos trabalhos, que a gente faz com muito amor, com muito carinho, dedica a nossa vida a esse trabalho, então a gente ainda ajuda a instituição de caridade. Cada evento a gente faz doações de alimento não perecível para ajudar instituições carentes. Essa é a 8ª edição da feira, que dessa vez entrou no clima de arraial.
Além de comidas típicas de festejos julinos, Ted Lincoln inovou com a barraca de pães artesanais recheados. Pão caseiro recheado saudável, também com integral, biomassa de banana verde, também sem leite, sem açúcar também. O evento ocorre em meses alternados na Praça da Saudade, no centro de Manaus, e apresenta vários segmentos como artesanatos, culinária e doces. A gente sabe que as pessoas da cidade são carentes de ter um local para visitar, e também tem o fato dessa feira ela ser num centro histórico, então as pessoas podem estar circulando e não fica assim um local abandonado, né, como seria. Segundo a coordenadora, o projeto visa oferecer oportunidade de negócios aos trabalhadores da economia criativa e, ao mesmo tempo, ajudar uma instituição beneficente. O Arte Movimento ele tem o objetivo de abrir oportunidades para os trabalhadores da economia criativa, sejam eles artesãos, floriculturistas ou cozinheiros. A gente também tem a intenção de ocupar locais públicos, mostrando esse contato da sociedade com a arte, né, com o artesanato, e nós estamos beneficiando instituições de caridade. Muito bom, hein? Olha, é sempre bom a gente ver essa parte. Eu sempre falo aqui, diariamente, eu sempre falo disso aqui. A gente sempre dá oportunidade aqui, você que acompanha a emissora mais popular. A gente diariamente, a gente fala sobre isso aqui, em dar oportunidade e mostrar matérias como essa, que mostra o trabalho dessas pessoas, o desenvolvimento artístico e cultural. E a gente lembra que terminou aí o Festival de Parintins, terminaram aí muitos festivais e muitos outros começam nesse mês de julho. Essa que é a grande verdade, hein? Para você ter uma ideia, nós teremos aproximadamente mais uns 15 arraiais aqui só na capital, nesse novo período agora, nessa semana que se inicia agora em julho. Então, fique atento aí a toda a agenda cultural aqui da nossa Band, que a gente sempre vai ficar passando para você. Bom, faltando apenas um minutinho aí para o que já? Rapaz, já 12 horas e 50 minutos, já vou finalizando aqui o programa de hoje. Antes a gente lembra aqui, ó, que logo mais às 10 para as 7 da noite, tá aqui, ó, tem o nosso Band Cidade, jornalismo de qualidade para você. E é claro, a gente aproveita e passa alguns destaques para você, né? A gente lembra aqui entre eles que ontem, né, terminou o prazo aí da Santa Casa, né, terminou ontem para o Estado cumprir a determinação judicial imposta pela Justiça Federal sobre o início da reforma do prédio da Santa Casa de Misericórdia. A decisão partiu, inclusive, de uma recomendação da Procuradoria-Geral do Estado, Estado e Indústria, do Estado. Isso aqui já é os detalhes que você vai conferir logo mais. Tem uma outra também que nós vamos falar isso aqui vamos falar sobre isso amanhã, que é a questão dos combustíveis, né? Infelizmente, pois é. Para você ter uma ideia, o combustível ontem à noite já teve um outro aumento. E aí a gente viu também que o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Economia da Universidade do Estado do Amazonas divulgou na manhã de hoje um boletim econômico da indústria de transformação do polo industrial de Manaus, que reúne dados e análises sobre a inflação, desempenho da indústria de transformação do PIN, índice inclusive de confiança do empresário industrial do Amazonas e demais indicadores da economia. E o boletim econômico dos combustíveis do Amazonas, que reúne dados e análises sobre o comportamento da demanda e oferta de combustíveis aqui no estado do Amazonas. Então os detalhes você vai conferir logo mais, tá bom? Às 10 para as 7 aqui no nosso Band Cidade. E o Exija Seu Direito de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a você por mais uma audiência. Continue com a emissora mais popular. Amanhã, se o nosso bom Deus permitir, estarei de volta em mais uma edição do programa Exija Seu Direito. Um abraço e até lá!